Oi, gente, tudo bem? Bom, aqui hoje pra falar um assunto que as pessoas não gostam, mas tá aí e a gente precisa falar desse elefante branco que tá aí no nosso país, na nossa vida, que é a política. E às vezes a gente esquece de aprender e pesquisar e se envolver como a gente deveria. Não tenho todo o conhecimento do mundo sobre política, longe disso, mas estou me esforçando para estudar e ir atrás de pessoas que saibam a respeito e fontes seguras para entender algumas coisas e principalmente como que a gente pode participar de uma maneira mais ativa de tudo isso. Levando em consideração que a gente tem o péssimo hábito de se envolver com política só de 4 em 4 anos, ou a cada vez que a gente tem uma eleição para prefeito ou para presidente, ou enfim. Mas eu acho que nosso envolvimento com política, nosso dever enquanto cidadãos para com a política e a democracia vai muito além disso. Então a gente precisa sim estudar, se informar, ir atrás de informação. E como eu sei que textão ninguém gosta, então vídeo, né? Por que não, né, gente? Vamos lá. Muitos de vocês devem ter visto um link que está circulando bastante na internet. Um link do portal do Senado, que chama Portal E-Cidadania. Nome bonito, né, gente? E apesar de parecer um site spam, fake, não é. O site é meio ruinzinho mesmo, principalmente se você for acessar no celular. Mas é possível de usar. Eu consegui. Vocês vão conseguir também, prometo. Bom, o link que está circulando bastante é o link sobre uma consulta pública a respeito da convocação de um plebiscito sobre o Estatuto do Desarmamento. E aí, eu mesma repliquei esse link várias vezes no WhatsApp, no Facebook, mas depois eu me perguntei o que era aquilo. Tudo bem, eu posso votar sim ou não, eu posso dar minha opinião, mas para que serve aquilo? O que é aquilo? O que a gente está fazendo? Então eu decidi pesquisar e decidi contar pra vocês o que é isso, pra gente saber o que a gente tá fazendo e não só sair divulgando links e votando e sem saber o que isso realmente significa, né, gente? Bom, vamos voltar um pouquinho na história do país, né? Lá em 2005, alguns anos atrás, durante o governo Lula, aconteceu um referendo no nosso país. O que é um referendo? Um referendo, e eu vou ler aqui na minha cola, eu peguei tudo isso só para vocês saberem, não só do site do Senado, mas também de um site muito legal para se informar sobre política que chama politize.com.br. Recomendo. Então, o referendo, vou ler aqui, é uma consulta popular prevista no artigo 14 da Constituição, ou seja, está lá na Constituição que é para existir referendo sim, e que é realizada normalmente depois que um projeto de lei já foi redigido e já foi aprovado pelo Congresso. Ou seja, o Congresso quer perguntar para a gente o que a gente acha de um projeto de lei que já está feito, já está pronto. Então, ele vai perguntar se a gente gosta ou não, se a gente é a favor ou não, coisas muito mais simples, e a gente vai dar a nossa opinião para falar se a gente é contra ou a favor. A votação que ocorre com urna eletrônica, bonitinho, igual a gente faz na eleição, você pode votar branco ou nulo também, e as suas opções você chega lá, tem a perguntinha e tem o sim ou não, você aperta confirma ou cancela, ou branco ou nulo, enfim. Então, lá em 2005 foi feito esse referendo em que o povo brasileiro foi consultado a respeito do Estatuto do Desarmamento. Mas esse referendo era bem específico a uma questão do Estatuto do Desarmamento. Ele se referiu a um dos artigos, na verdade, a inclusão de um artigo que proibiria a comercialização de armas de fogo e munições em território nacional, salvo para algumas entidades já previstas no próprio Estatuto do Desarmamento. Ou seja, esse referendo de 2005 perguntou se a gente acha que deveria ou não ser proibido o comércio de armas no nosso país. Esse referendo teve aproximadamente 95 milhões de votos e a opinião dos brasileiros foi em quase 64% contra o que estava sendo perguntado. Ou seja, que o comércio de armas não deveria ser proibido no território nacional. Como se espera de um referendo, essa opinião foi levada em consideração e realmente não foi proibido o comércio de armas, mas todo o restante do Estatuto do Desarmamento permaneceu vigente, porque o referendo se referia apenas à inclusão de um artigo nesse estatuto e não à mudança dele como um todo. Ok? Ok. Em 2017, o Senado criou um projeto
Inclusive eu vou deixar aqui embaixo a matéria completa desse projeto que foi criado, que tem todos os autores, para você ver tudo certinho, com os detalhes, saber se seu senador por um acaso estava envolvido na autoria desse projeto e tudo mais. Esse projeto criado em 2017, que por sinal eu só fui descobrir por causa desse link que está circulando na internet, era um projeto de decreto legislativo. Ele sugeria convocar um plebiscito nacional a respeito da revogação do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, perguntar para a população brasileira se o Senado deveria ou não redigir um projeto de lei para revogar o Estatuto do Desarmamento como um todo. Ai, mas é plebiscito! Qual é a diferença daquele referendo que teve em 2005? Vamos lá. O referendo, ele queria incluir um artigo no Estatuto do Desarmamento. E esse artigo já estava redigido, pronto para ser incluído. A população só ia falar se gostou ou não. Agora, quando a gente está falando de plebiscito, ele vem um passo antes. O plebiscito, basicamente, ele consulta a população a respeito de algum projeto de lei antes dele ser criado e aprovado no Congresso. Então, baseado nessa opinião da população, que o Congresso vai então tomar alguma ação e redigir ou não e aprovar ou não esse projeto de lei. Vamos voltar a isso que aconteceu em 2017, durante o nosso governo do Temer, tá? Então o Senado criou esse projeto de decreto legislativo. Assim como muitos projetos do Senado, esse projeto foi para a gaveta. O que não significa que ele sumiu e nunca mais ia acontecer. Simplesmente foi arquivado e não teve mais nenhuma atenção por não ser talvez a prioridade. Aí, curiosamente, assim, no momento talvez um pouquinho pertinente, esse projeto de lei de 2017 voltou à tona. Como? Através de uma consulta pública que foi aberta para saber a opinião das pessoas sobre esse projeto de decreto legislativo. Mas vamos lá. Que raios é uma consulta pública? Vou ler aqui também informação que eu peguei do site do Senado, tá? Ela é basicamente para medir o que uma população acha das propostas do Senado. Então, medir o nível de receptividade da população brasileira em relação ao que os senadores estão propondo lá em Brasília, certo? É uma coisa que todos os projetos de lei e demais proposições que tramitam dentro do Senado passam, tá? Então, assim, tudo que acontece no Senado passa por essa consulta pública, mesmo a gente nem sabendo exatamente o que é isso. E essa consulta pública fica aberta desde o início até o final da tramitação desse projeto, através do portal do Senado. Então, não é igual um referendo ou um plebiscito, que acontece nas urnas, como as eleições que a gente está acostumado, mas a ferramenta que eles acharam para fazer isso, para pedir um pouco mais de participação da população, é através do portal do Senado, que é o E-Cidadania, que também está com o link aqui embaixo. Essa consulta pública ajuda a ter uma noção de qual vai ser a receptividade, no final das contas, da população brasileira. Então, voltando a 2017, quando eles abriram esse projeto de decreto legislativo, e que agora voltou à tona na forma de uma consulta pública, o que significa? Neste momento, o Senado decidiu abrir a consulta pública, ou seja, foi iniciada a tramitação, porque a consulta pública fica aberta no momento de início até o final da tramitação de algum projeto de lei. Então foi aberta a tramitação deste projeto de decreto legislativo para saber a opinião da população brasileira se um plebiscito deve ou não ser convocado para revogar ou não o Estatuto do Desarmamento. É muito termo, né, gente? Mas a gente chega lá. E aí, no fim das contas, é isso que a gente está lá votando. Você pode dar sua opinião se você é contra ou a favor de um plebiscito nacional, que vai te perguntar se você acha que o Estatuto do Desarmamento deve ser revogado ou não no Brasil. Esse não é o único projeto de lei que está lá no Senado e que inclusive está aberto para consulta pública. Existe uma lista enorme de projetos que estão abertos. E cabe a nós votar e dar nossa opinião a respeito disso. Isso significa que se a gente ganhar de lavada com um não, né, assim unânime, realmente a lei não vai para frente? Não necessariamente. Porque é uma consulta. A gente não está lá trabalhando no Senado, no Congresso, em Brasília. A gente elegeu representantes que, teoricamente, agem de acordo com valores e
ideais e tudo mais que estão alinhados com o que a gente acredita, pelo menos assim que a gente deveria escolher nossos candidatos nos quais a gente vota, e eles têm que fazer essa escolha pra gente. Mas, eventualmente, eles levam em consideração a nossa opinião, já que foi a gente que apertou os botõezinhos na urna para colocar eles lá. A consulta pública não é a solução de todos os problemas do nosso país, mas é o começo da nossa participação mais ativa na nossa democracia, que a gente tanto preza. Só de ter aprendido um pouco mais sobre o que é um plebiscito, o que é um referendo, o que foi o nosso referendo de 2005, o que é esse projeto de decreto legislativo de 2017, o que é uma consulta pública, como ela funciona e até sobre o portal de cidadania do Senado, eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa. Mas o mais importante, essa é mais uma maneira super fácil e super simples que a gente tem de participar cada vez mais ativamente da nossa democracia, da nossa política e exercer os nossos direitos como cidadãos. Então, independente do seu posicionamento, se você é contra, a favor, isso ou aquilo, se você acha que vai ser bom ou não aquele projeto de lei, dê a sua opinião. Acho que não adianta a gente querer criticar os políticos e tudo mais se a gente não quer participar e botar um pouquinho de mão na massa quando a gente tem chance, não é mesmo? Não acredito que existe uma opinião certa ou errada, acredito que existem posicionamentos diferentes e a divergência desses posicionamentos e o respeito a esses posicionamentos que constrói a democracia do jeito que a gente tem ela hoje. Então, o que eu quero só dizer aqui acho que a gente precisa se ajudar mais e expor um pouco mais o conhecimento que a gente tem, compartilhar os conhecimentos, compartilhar o que a gente aprende para que todos nós aprendamos e conseguimos construir junto o que a gente espera do nosso país. Tá bom? Então tá bom, gente. E vamos participar, né?